Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Boards Game. E hoje eu vou estar apresentando para vocês variantes do jogo Carcassonne, a versão Safari. A primeira variante que eu vou estar mostrando para vocês é a variante dos seguidores atrasados. Vamos supor que eu tenha comprado essa peça e eu teria que colocar em jogo. Vamos dizer que eu tenha colocado essa peça, subir um pouquinho aqui e, seguindo as regras normais do jogo, eu poderia alocar o meu seguidor ou na estrada ou na floresta. Nessa regra dos seguidores atrasados, a gente vai poder colocar o nosso seguidor em qualquer lugar do tabuleiro, menos na última peça colocada. Então, eu poderia colocar meu seguidor, por exemplo, neste baobá ou nessa floresta. Note que para colocar o nosso seguidor, a gente continua seguindo as regras normais do jogo. Vamos supor que o jogador vermelho já tenha essa peça aqui. Então, eu teria que colocar essa peça, vamos dizer que eu tenha colocado ela aqui, eu poderia colocar o meu meeple em qualquer lugar do tabuleiro, menos nessa floresta, pois a mesma já está ocupada. Então, eu colocaria meu meeple nessa floresta. Uma outra variante bastante interessante, ela se chama planejamento coletivo. Nela, ao invés de todas as peças estarem fechadas, como seria o jogo normalmente você sorteasse uma peça ao acaso, sempre vão ter 3 peças reveladas. Então, o jogador da vez, ele sempre vai ter a opção de comprar uma das 3 peças ou de um monte fechado, que aqui no caso eu montei 2, mas poderia ter 3 ou 4. O importante de entender é que sempre ele vai comprar ou uma peça fechada ou uma das peças abertas. Se ele comprar uma das peças abertas, ele compra a peça, coloca no tabuleiro seguindo as regras normais de jogo e repõe uma terceira peça. Então sempre terão 3 peças disponíveis para o jogador ativo comprar. Se ele comprar uma peça fechada, ele compra a peça, revela a peça, aloca normalmente, porém não tem reposição de nenhuma das peças. Note que essa variante deixa o jogo bem mais estratégico e interessante, pois você sempre vai ter 3 opções abertas, o que dificulta a possibilidade de você comprar uma peça que não encaixa do seu jogo ou que não faça muito sentido para você naquele momento. Então você aumenta o seu pool de opções e, além de você poder comprar uma peça que encaixa no seu jogo, você também pode estrategicamente comprar uma peça que seria perfeita para o seu adversário, evitando assim que ele faça muitos pontos naquela rodada. Na próxima rodada, no caso, né? Na vez dele jogar. Pois essa peça, quem compraria e quem colocaria em jogo seria você. Comprei a peça, reporia normalmente e o jogo seguiria. Essa variante também é bem interessante. É uma variante que seria um complemento ou uma forma diferente da variante anterior, que era o planejamento coletivo. Nessa é o planejamento individual, onde o pool de peças, ao invés de ter sempre 3 peças abertas como no coletivo, o pool de peça continuaria fechado, como no jogo normal, porém o jogador começaria a partida com 3 tiles na mão. E aí ele sempre teria a opção de escolher um dos 3 tiles, colocar em jogo e depois repor sua mão para 3 tiles. A variante você não tem a interação como tem no planejamento coletivo de poder comprar uma peça que atrapalhe o seu adversário, mas essa variante também deixa o jogo bem mais rápido, pois você já vai saber, já vai conseguir se planejar
a sua próxima jogada, mesmo enquanto o adversário estiver jogando, principalmente se o jogo não for com muitas pessoas, tiver 2 ou 3 pessoas, pois o tabuleiro vai mudar muito pouco até voltar novamente a sua vez de jogar. Então você já consegue ir pensando a sua próxima jogada. Isso também agiliza bastante o jogo, diminuindo o tempo de partida. Uma variante interessante é a variante do só um pode escolher. Então, como funciona essa variante? O jogador da vez, ele vai na pilha de tile, vai comprar tantos tiles quanto jogadores estiverem na mesa. Vamos dizer que essa daqui seja uma partida para 4 jogadores. Então, o jogador da vez, ele vai comprar 4 tiles de qualquer uma das pilhas, como que ele desejar. 1, 2, 3, 4. Vamos revelar esses tiles. E o jogador da vez, ele vai escolher um tile para ele. Vamos dizer que ele queira esse tile. Então ele vai escolher um tile para ele. Vai escolher um tile para cada um dos outros jogadores. Então ele vai escolher um tile para o jogador à sua direita, um tile para o jogador à sua frente e um tile para o jogador à sua esquerda. E, feito isso, ele coloca, é como que é a vez dele, ele é o primeiro a colocar, ele coloca o seu tile, depois segue a sequência de jogo, a ordem de turno, cada um colocando o seu tile. Na próxima rodada, o jogador ativo, o jogador que vai escolher, é o próximo jogador no sentido horário, seguindo a ordem normal de jogo. Então, o jogador, vamos dizer que o jogo esteja rodando no sentido horário, o próximo jogador à sua direita irá escolher, fará o sorteio dos tiles, irá escolher um tile para si, irá escolher o tile para os próximos jogadores e assim segue o jogo. É uma variante bem legal. E outra coisa interessante, uma adição ou modificação dessa variante é o jogador ativo, ele vai separar os 4 tiles. Vamos dizer que sejam os mesmos 4. Vamos dizer que ele queira esse tile aqui para ele. Então ele vai escolher esse tile, vai mostrar para todo mundo, vai escolher o tile e secretamente ele vai passar o tile para os jogadores. Dessa forma, o último jogador não vai ter uma vantagem ou desvantagem em relação aos jogadores anteriores, pois ele também não vai saber quais são os tiles que estão na mão de cada um dos seus adversários. E essa variante segue normalmente, como eu expliquei na primeira vez. O jogador ativo da vez escolhe o tile para si, escolhe o tile para os adversários, coloca o tile, o próximo jogador coloca o tile, vai seguindo a ordem de jogo. Quando todos tiverem colocado o tile, aquela rodada se encerra e o próximo jogador, no sentido horário, faz a mesma coisa. É uma variante bem interessante para o jogo Carcassonne. E todas elas, como eu falei no início do vídeo, são variantes oficiais do jogo Carcassonne, que estavam disponíveis no site da Hasengluck, que é a editora alemã que produz o jogo. Claro que essas variantes eram do jogo Carcassonne original e eu apenas adaptei para o jogo Carcassonne Safari. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado, deixem seu like e sigam o canal. Abraço, até a próxima.